Quem foi Israel Zolli? Quem foi este rabino-chefe da comunidade israelita de Roma durante os dramáticos anos da Segunda Guerra Mundial? Ao término desta, Israel Zolli se torna católico, assumindo o nome de batismo Eugênio Zolli. Um fato glamouroso: o chefe da comunidade hebraica de Roma pede o batismo, se torna católico. Uma notícia que girou o mundo, uma notícia verdadeiramente sensacional. O convertido, assim como o curado, é objeto e não o sujeito do prodígio. É errado dizer que alguém se converteu, como se tratasse de uma iniciativa pessoal. Do curado, ninguém diz que se curou, mas sim que foi curado. Do convertido, precisa-se dizer a mesma coisa. A conversão é uma resposta a um chamado, a um apelo de Deus. A um apelo de Deus. Israel Zolli escutou realmente este apelo de Deus. O que escutou esse rabino doutíssimo, estimadíssimo, inteligentíssimo? O que escutou esse homem, que era o centro da atenção da comunidade hebraica de Roma e que improvisadamente, do nada diz: eu largo tudo, sigo Jesus Cristo crucificado, me torno católico. E que sempre viu desde novo, desde sua juventude, com horror Jesus crucificado? Eis o que testemunha esse homem. É uma história que ainda hoje comove, mas comove de verdade. Enfim, nas suas palavras, era o mês de outubro do ano de 1944, exatamente o dia do grande perdão, que os judeus chamam de Yom Kippur, uma grande festa, festa de purificação, festa de invocação da misericórdia. O dia estava chegando ao fim, ou seja, estava terminando a tarde, e eu estava espiritualmente todo sozinho, continua Israel, ainda que me encontrando em meio de tantas pessoas. Ele estava na sinagoga de Roma, na grande sinagoga de Roma, que ainda hoje se vê com seus fundos voltados àquele da Basílica de São Pedro. Estava ali aquele homem em oração. Do meu lado, recorda Zolli, uma vela estava quase consumida. Me encontrei a observá-la, a observar aquela pequena chama vacilante e atormentada. E dentro de mim exclamava: mas veja, essa chama assemelha a minha alma. Também eu lembro uma chaminha que está para se consumir. Enquanto isso, as sombras do entardecer de Roma invadem lentamente a sinagoga, enquanto o rabino está guardado à direita e à esquerda por dois assistentes. Os dois rezam e cantam, mas ele permanece em silêncio, quase que em um silêncio de espera. Percebe que alguma coisa está para acontecer. E eis o que ele conta. Com os olhos do espírito, eu vi como uma grande pradaria, um campo, e em pé, em meio à gramínea verde, estava Jesus Cristo, revestido com um manto branco. Sobre ele, no céu, era tudo azul. Àquela vista, eu encontrei uma paz invisível. E na hora, no fundo do coração, escutei distintamente estas palavras: Israel, tu estás aqui pela última vez. A partir do momento que saíres daqui, tu seguirás a mim. Acolhi essas palavras com a máxima serenidade, e o meu coração respondeu imediatamente: assim seja, assim seja, assim deve ser. Em volta do rabino, ninguém percebeu nada. Enquanto aquele momento ocorria, o som do chofar do chifre de carneiro ressonou, e naquele momento, na sinagoga, todos se saudaram e todos retornaram a casa. Chegado a casa, também ele, Israel Zolli, depois do rigoroso jejum prescrito pela festa do Yom Kippur, se perguntava dentro de si: mas não será que foi uma alucinação? Mas não será que tive um momento de fraqueza, talvez por falta de nutrição, causa do extenso jejum? Se pôs à mesa e não tinha vontade de falar. Entre a sua esposa e depois sua filha, Miriam, e tudo volta ao normal.
Depois da janta, se retira ao seu escritório para escrever algumas cartas e dar uma olhada no jornal e na revista. Tarde da noite, antes de andar ao quarto, sua mulher, chamada Emma, vai ao marido e lhe diz em confidência: Israel, lhe posso contar um segredo? Esta tarde, enquanto você presidia a oração na sinagoga, eu vi ao seu lado uma figura branca. Lembrava Jesus, que tinha a mão sobre a sua destra, como se quisesse lhe abençoar. Israel Zoli ficou pálido. A filha, que estava no quarto ao lado, com a porta entreaberta, escutou a conversa dos pais e imediatamente se precipitou e disse: Estavam falando de Jesus? Estavam falando dele, eu escutei. Papai, hoje no início da tarde, enquanto estava repousando por 1 hora, sonhei com Jesus. Havia uma veste branca. O rabino Zoli, pasmo, assustado, agora conclui: São muitos os sinais. Jesus me chama. Jesus me chama. Um dia depois, com a decisão típica e forte deste homem, foi à Universidade Gregoriana e procurou o padre reitor e lhe disse: Padre, me prepare ao batismo. Temos por enquanto tudo em segredo. Temos tudo escondido, pois amanhã mesmo deixo minhas funções religiosas para abraçar a fé cristã. No dia próximo, todos suplicavam-no de não fazer isso e insistiam: mas por quê? Por quê? E todos lhe perguntavam: de onde veio isso? E todos lhe chamavam: fique, por favor, fique. E lhe proporam também outros cargos, mas o rabino foi decisivo: não. Eu abandono tudo. Mas não explicou o porquê. Começou a preparação para o batismo e no dia 13 de fevereiro do ano sucessivo, 13 de fevereiro de 1945, em uma capela da igreja de Santa Maria dos Anjos, em Roma, recebeu o santo batismo das mãos de Monsenhor Luiz de Trolha. Ele e a esposa Emma, a filha Miriam, esperou 1 ano, um ano de preparação e reflexão, e 1 ano depois, enfim, também ela se torna católica. Pouco tempo difusa a notícia da conversão e bastaram poucas horas depois do batismo, se desencadeou uma autêntica tempestade de emoções e de reações. Em um primeiro momento, vem tentado de voltar atrás, porque seja por telefone, seja por carta, a família Zoli recebia injúria, sarcasmo e até mesmo ameaça de todo gênero a cada momento. A sinagoga de Roma estabeleceu diversos dias de jejum e de luto, como se estivesse morrido. Ao mesmo tempo, o denunciou como apóstata e o excomungou. Mas Zoli encarou tudo isso com uma bondade desarmadora. E várias vezes declarou: perdoo a todos. Depois do batismo, eu não sou mais capaz de odiar alguém. Perdoo a todos, como me ensinou o Senhor Jesus. Também alguns protestantes o contataram. Ao verem este ex-rabino em uma autêntica condição de embaraço por motivo da pobreza na qual foi precipitado, ora, não tinha mais nenhuma renda, se encontrava no meio da rua. Lhe ajudou Pio XII, o Papa, evidentemente, naquelas condições. Naquela situação ele confessou: nenhum motivo de interesse me levou a dar este passo. Quando minha mulher e eu abraçamos a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, perdemos tudo aquilo que tínhamos no mundo e nos encontramos literalmente jogados na rua. Mas isso não importa. Dizemos sempre: Deus nos ajudará. Deus nos ajudará. Mas se aproveitando desta sofrida situação, algumas pessoas lhe prometeram grande soma de dinheiro se com seu estudo da Sagrada Escritura demonstrasse uma tese contra o primado do Papa. Até mesmo o teólogo protestante reformado Oscar Cullmann declarou poucos anos antes que lhe ofereceu uma cátedra na Universidade de Basileia. Zoli não somente refutou todas essas ofertas, mas pensou seriamente em escrever uma obra para provar o contrário. O escrito seria intitulado A Confissão e o Drama de Pedro, porém ficou incompleto. Perguntaram a Zoli: mas por que você não aderiu a uma das igrejas protestantes, que são também cristãs? Teria lucrado
tão mais dinheiro e viveria uma vida muito mais cômoda. Mas Ollie respondia a tudo isso: protestar não é testemunhar. Por que esperaram 1500 anos antes de protestar? A Igreja Católica, foi reconhecida pelo mundo cristão como uma verdadeira Igreja do Cristo por 15 séculos consecutivos, e depois desses 1500 anos, ninguém pode dizer que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, sem se pôr em uma série de sérios embaraços. Eu posso aceitar a autenticidade de uma só igreja, aquela anunciada aos meus antenatos, os 12 apóstolos, que como eu, saíram da sinagoga para entrar no corpo de Cristo. Por isso, sou e permaneço católico. Teve que abandonar a sua casa e recebeu o asilo ofertado do Santo Padre. Como professor na Universidade Gregoriana, encontrou um modesto alojamento em um pequeno apartamento. Em outubro de 1946, entra para a Terceira Ordem de São Francisco. E cada manhã, na capela da Gregoriana, Eugênio Zolli, este homem agora cristão, participa da missa celebrada pelo padre reitor, o padre Dessa. E depois ficava um longo tempo na oração diante do sacrário. Dizia sempre ao padre: Padre, me encontro muito bem na capela, que não quero nunca sair de lá. Na sua sala, lia a Bíblia em hebraico e em grego. Era um homem inteligentíssimo e douto. Passava longo tempo em meditação. E dizia frequentemente, talvez a frase que mais marque a vida deste homem: eu jamais renunciei ao hebraísmo. O cristianismo é o complemento do hebraísmo. O hebraísmo é a promessa. E o cristianismo é o cumprimento.